E hoje a gente teve aqui em São Paulo uma operação da Polícia Federal, cumpriu 7 mandados de busca e apreensão, uma operação que apura o direcionamento e superfaturamento na venda de ventiladores pulmonares para o estado de São Paulo. Investigações que deram origem aos mandados apontam que o São Paulo adquiriu em abril de 2020 1.280 ventiladores pulmonares pelo valor de quase 243 milhões de reais, compra que foi realizada por dispensa de licitação com a empresa Hitchens Harrison. Segundo a PF, uma investigação feita por peritos criminais identificou o preço abusivo de pouco mais de 63 milhões de reais. O governo de São Paulo reagiu, disse que colabora com as investigações, mas criticou a espetacularização, segundo o governo de São Paulo, dessa operação hoje aqui no estado. Não houve muito detalhamento, né, de quem eram de fato os alvos dessa operação, que tomou de surpresa nesta terça-feira aqui na capital paulista. Eu não vi essa espetacularização, não. Pelo contrário, eu achei até o noticiário muito, muito comedido em relação a essa operação da Polícia Federal. Evidentemente que onde houver suspeita de irregularidade, isso tem que ser investigado assim, exaustivamente, né? Até que todas as dúvidas sejam tiradas para apontar culpa ou não, né, das pessoas que estão pessoas e organismos e empresas sob investigação. Agora, esse tipo de compra, esse tipo de acusação, é uma acusação pela qual respondem praticamente todos os gestores públicos municipais, ao menos das capitais ou principais cidades, e também dos estados brasileiros, né? As suspeitas são generalizadas. Essa compra, com toda certeza, é naquela época em que estava todo mundo desnorteado, os hospitais lotando com pessoas morrendo sem respirar, sem conseguir respirar. Os ventiladores viraram um objeto de desejo no mundo inteiro, né? Eu me lembro de um lance muito curioso do governo dos Estados Unidos, de Donald Trump, que reteve um avião carregado de ventiladores, destinado, não me lembro mais, a um outro país, que parou para reabastecer em território norte-americano, e ele foi simplesmente apreendido. E a carga de ventiladores foi também descarregada, foi tirada do avião para ser usada em hospitais dos Estados Unidos. Foi um período em que de vaca não reconhecer bezerro, né? Houve também, é claro, muita gente que se aproveitou daquele momento para vender ou comprar produtos superfaturados. Mas também houve gente que foi obrigada a pagar o preço que o mercado, entre aspas, né, exigia. Isso foi um momento completamente atípico, né, em todo o mundo. E aqui no Brasil não fugiria a regra. Mas é verdade, sim, que muitos gestores meteram a mão, aproveitaram-se dessa situação para ganhar dinheiro extra. Mas teve também aqueles que não fizeram, que pagaram o preço, que era elevadíssimo, e pagaram o preço elevado para não pagar outro preço do ponto de vista político, que era de não haver comprado pelo valor estipulado por quem vendia equipamentos dessa natureza. Isso aconteceu também na venda de testes, inclusive testes que nem sequer tinham eficácia. Opa, perdemos contato com o Cláudio aqui e cortou a linha. Eu só queria fazer um destaque ainda sobre o assunto corrida eleitoral, Cris. Sei que é um pouco anterior, a gente estava falando do governador João Dória, do estado de São Paulo, e ele está participando de um evento agora à tarde, com um evento para empresários e investidores, o CEO Conference 2022, que é organizado pelo Banco BTG Pactual. E neste evento, João Dória fez uma sinalização importante, é a primeira vez que ele diz algo parecido, então eu vou abrir aspas para vocês aqui no Bastidores do Poder. João Dória disse: "Não vou colocar o meu projeto pessoal à frente daquilo que sempre foi a índole. Se chegar lá adiante eu tiver de oferecer o meu apoio para que o Brasil não tenha mais essa triste dicotomia do pesadelo de ter Lula e Bolsonaro, eu estarei ao lado daquele ou de quantos forem os que serão capacitados para oferecer uma condição melhor para o Brasil", afirmou o governador João Dória para uma plateia de empresários, sinalizando que, portanto, pode abrir mão da candidatura
lá adiante. É uma informação aqui de momento, Cris. O Cláudio quer complementar as suas informações sobre os desvios lá de... Rapaz, testes? eu estava falando aqui pelos cotovelos, quando eu parei de falar foi que eu percebi que eu estava fora do ar e não sabia, né? E nem sei até onde eu disse, mas... Não, você estava falando sobre os desvios, né, ocorridos na compra de respiradores, de testes, e você ia falar assim, aconteceu isso também, aí fez... Saiu do ar. Aconteceu em todo o país, né? Aconteceu na maioria dos estados, das grandes cidades, etc. Teve muita gente esperta, né? Muito espertalhão que vendeu não só respiradores, como testes, né? Testes Covid, testes que não tinham a menor eficácia, né? Venderam pelo preço que, enfim, foi um banda voou, foi uma correria, havia uma corrida pela compra desses equipamentos, né? Eu até lembrei no comentário que não foi percebido a história nos Estados Unidos, né? Certa vez um avião cargueiro carregado de respiradores foi retido por ordem do governo Trump, e a carga é pirataria. O governo americano fez pirataria com equipamentos que estavam a caminho de outro país. Enfim. Foi Brasil, né? Acho que foi para Bahia, foi algum estado brasileiro, inclusive, teve carga tinha isso, né? Muitos estados, você vê, só o ex-prefeito do Recife, Geraldo Júlio, do Partido Socialista Brasileiro, recebeu a visita às 6 horas da manhã em casa 6 vezes da Polícia Federal. 6 vezes. Ele parece ser um desses casos, porque também teve casos de gestor público que foi obrigado a pagar o que o mercado exigia, que os vendedores, os intermediários e tal exigiam, também teve caso de gestor público que meteu as mãos mesmo, né? Que superfaturou, que ganhou dinheiro, tentou ganhar dinheiro com isso e etc. Enfim, a gente viu muita coisa, a gente viu até gente oferecendo vacina, 400 milhões de doses de vacinas da AstraZeneca tentando aplicar um golpe no governo, etc. A gente viu como isso aconteceu. Teve de tudo, né, nesse período da pandemia, mas onde houver motivos de desconfiança, onde houver suspeita, é preciso investigar a fundo, até que todos tenhamos a convicção de que ou não houve roubo do dinheiro público, ou se foi roubado, quem roubou, que venha a ser punido exemplarmente pela justiça. Exatamente.